que é Jesus Cristo falando. É Jesus Cristo convidando. É Jesus Cristo chamando o povo, ou seja, mas nunca me falaram, nunca me disseram. Eu digo para você, todo ser humano tem um chamado de Deus para a sua vida. Todo. Eu tive o meu, você teve vocês tiveram o vosso, e muita gente ainda vai ter, muitos tiveram, não aceitaram. O convite de Jesus Cristo está aí para toda a humanidade. O convite do Senhor, ele é feito. Ele é escancarado ao mundo inteiro. Mas na minha vida também, ele por muito tempo passou batido. Mas um dia, esse convite caiu no meu coração. E eu resolvi dar ouvidos a esse convite. Porque quando ele diz, vinde a mim, ele está convidando todos nós. Ele está dizendo, venha. Você que está sofrendo, você que está oprimido, eu quero tirar a dor da tua vida. Eu quero aliviar essa opressão por sobre a tua vida. Eu quero que você tenha paz por sobre você. Eu quero que você tenha paz, por quê? Porque o homem sem paz, ele não pensa direito. E quando o ser humano não pensa direito, ele toma as atitudes erradas. A gente não sabe que está errado, mas como a gente não pensa direito e a gente vai no impulso, no calor do momento, como a gente costuma dizer, a gente acaba tomando uma posição errada na nossa vida. E nós pagamos um preço caro por isso. E Deus não tem nada a ver com a coisa. Muita gente culpa Deus pelo mal que vem por sobre a nossa vida. Mas eu quero lembrar que o sol nasce para todos. Quando vem uma tempestade, a tempestade vem para todos. Mas depois do temporal vem a bonança. Parando, cessando o temporal, vem os tempos bons. Não vou ficar aqui falando do que fazer nos tempos bons, isso daria outra pregação. Mas, amados, Jesus Cristo está dizendo, venha. Venha que eu vou ensinar. Porque Jesus Cristo, ele vê o ser humano inquieto. E ele quer acalmar. A gente é agitado, a gente quer correr para tudo quanto é lado, a gente resolve, a gente faz. Eu já fui assim. Eu era o cara que resolvia todos os problemas. Quer dizer, pensava que resolvia todos os problemas. Fazia muita coisa? Sim. E é esses que Deus busca. Pessoas que queiram fazer coisas, mas segundo a palavra dele. Por isso que ele diz, vinde a mim, vós que estáis cansados. Ou seja, está cansado, está inquieto. Quando está cansado, não tem mais força. Deus quer renovar tuas forças, assim como renovou a minha. Deus tem renovado a força de todo aquele que busca a presença dele verdadeiramente. Pessoas cansadas, inquietas, e pessoas que têm uma má consciência. Jesus diz, vinde a mim, vocês que têm uma má consciência. O que é má consciência? Pessoas que fazem coisas erradas, coisas que vão contra a palavra de Deus. E aquilo fica martelando na nossa cabeça. A gente sabe que fez a porcaria, mas não tem mais como remediar. A gente fez, pronto. Você amassa, pega a massa, a folha de papel, você não endireita mais. Sempre vai ter lá os vinquinhos dela. Aí a gente fica remoendo coisas do passado. E Jesus Cristo diz, está com a consciência pesada, eu te alivio. Porque Jesus Cristo é aquele que veio e morreu na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados e as nossas falhas. A partir do momento que aceitamos a Cristo e nos arrependemos dos nossos pecados, a nossa consciência fica em paz, fica tranquila. Muita gente gosta de falar iluminado, cheio de luz, um caminho cheio de luz. Sim. Como é que a gente vai andar na escuridão sem tropeçar? A gente pode até se virar para uns dias, a gente faz tudo, né? A gente pode até correr um tempo no escuro, sem problema. Mas vai chegar uma hora que na escuridão a gente vai tropeçar.
Jesus Cristo é esta luz que ilumina os nossos pensamentos, ilumina o nosso caminho, pois Ele é o caminho, para que a gente tenha ciência do que está fazendo, a gente tenha ciência do resultado daquilo que a gente vai fazer, ou seja, a atitude que a gente vai tomar, Ele nos diz como é que ela vai ser, se ela vai pender para um lado, vai pender para o outro. Isso é palavra de Deus, amados. É para mim, é para você, e Ele convida a humanidade: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A palavra de Deus, ela é maravilhosa, gente. E o que? O que Ele faz quando Ele alivia? Ele ensina. O que Ele ensina? Aquilo que Ele quer que a gente aprenda. Com quem é que a gente está aprendendo a vencer na vida? Se você depender só da faculdade, eu sinto informar, você está morto. Se você depender só das tuas forças, sinto informar, você está morto neste mundo. Agora, se você tem faculdade, se você tem forças para seguir adiante, e você colocar esta palavra, os ensinamentos desta palavra na tua vida, você vai ser um tremendo vencedor neste mundo. E a glória, a gente aprende que por esta palavra não é para nós, a glória é para Ele, o Criador de todas as coisas, que no nome de Jesus Cristo tem nos ajudado. O que Ele quer que a gente aprenda a ter? Mansidão. Ele quer que a gente seja pessoas mansas. Manso não é ser uma pessoa burra, não é ser uma pessoa boba. Ser manso é um cara que prega a paz. Não é aquela pessoa que joga lenha na fogueira. Vê o casamento do vizinho lá meio incendiando, vai lá e joga um balde de gasolina. Não. Mansidão é aquele que diz: ó, eu conheço alguém que bota solução no teu casamento. Eu conheço alguém que pode te ajudar nos teus negócios. Eu conheço alguém que pode ajudar teu filho, teu pai, teu familiar, teus amigos, teus vizinhos. Quem é esse? Jesus. Jesus pode te ajudar. Ele te convida para isso. Porque Ele quer que a gente aprenda a ser humilde. Humildade não é se vestir feito mendigo, maltrapilho. Humildade é reconhecer que a gente precisa de Deus. Humildade é reconhecer que a gente fez um monte de caca, como a gente costuma dizer aqui, na vida, e a gente precisa do perdão de Jesus Cristo. E que esse perdão só vem para a nossa vida quando a gente se arrepende. O que é se arrepender de fazer as coisas más? É a gente dizer: eu me lembro de todas essas coisas más e eu não quero mais fazer. Quando a gente diz eu não quero mais fazer, a gente está arrependido do que fez. Aí a gente começa a conversar com Jesus e a gente começa a ficar humilde, que é o que Ele fez quando veio à face da terra. Jesus é o exemplo de humildade. Ele foi verdadeiramente humilhado de todas as formas na face da terra. E Ele sempre trouxe uma palavra mansa, uma palavra de justiça, uma palavra de salvação. E é isso que Ele quer colocar na vida do ser humano, uma palavra que transforma a vida. E Ele quer que a gente aprenda isso. Ele quer que a gente aprenda quais são as obras dEle. Quais são as obras de Jesus Cristo? Qual é as obras de Deus? Muita gente não sabe o que é a obra de Deus. Já ouviu falar? Mas o que é a obra de Deus? Jesus fala aqui: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma.
Olha o que Jesus promete. Descanso para a gente. E Ele vai além de tudo isso. Ele promete descanso para a nossa alma. Ou seja, a nossa alma é o que vai sobrar, tá? Porque o corpo do pó veio, para o pó volta. O Espírito de Deus que está por sobre a face da terra renova nossas forças. Mas a alma vai para glória quem tiver Jesus. É a nossa alma que muitas vezes está impaciente dentro de nós, sabe dos erros que a nossa carne, o nosso corpo está fazendo, praticando, e a nossa alma, por conhecer o resultado de tudo isso, ela fica impaciente dentro de nós, ela grita dentro de nós, para que a gente receba esse convite que Jesus está fazendo, um convite de ir até Ele e receber os ensinamentos para poder ser uma pessoa vitoriosa, uma pessoa que trabalha na obra do Senhor e seja uma pessoa abençoada. Tomai o meu jugo. É aqui que muita gente para. O que é jugo? O que será que o ser humano entende? Tomai o meu jugo por sobre vós. Ou seja, peguem o meu jugo para vocês. Ele é manso, ele é humilde, vai nos dar descanso. O que é isso? E descanso para a nossa alma. O que é o jugo? Quem é da colônia aqui? Quem é da roça? Vocês sabem o que é jugo? Agora, se eu falar aqui no sul, o que é canga? Vocês entendem agora? Então tá, viu? Pois jugo é isso, amados. Jugo é um artefato de madeira colocado por sobre o dorso dos animais para fazer o trabalho. Jesus Cristo chama o ser humano para tomar esse jugo dele e colocar por sobre os nossos ombros para trabalhar na obra dele. Pastor, agora eu vou ter que trabalhar na igreja. Se Deus te abençoar com isso, louvado seja. Que você seja um grande pregador, um grande levita, um grande diácono, um grande presbítero, que Deus quiser fazer da tua vida. Você já ouviu aquela história, quanto mais melhor? O reino de Deus é assim, porque a palavra de Deus diz que a seara é grande, mas os ceifeiros são. Por quê? Porque poucos querem pegar o jugo de Jesus. Poucas pessoas querem trabalhar para Jesus. Tomai sobre vós o meu jugo. Quem é que o Senhor convoca para servir? Trabalhar é servir. Trabalhar na obra de Deus é servir a Deus. Existe uma infinidade de maneiras de servir a Deus. Eu estou falando em servir a Deus pela palavra dele. Eu não estou falando de servir a Deus pela picaretagem que o mundo evangélico virou nos últimos anos aqui nesse país, tá? Existe um monte de picareta, um monte de joio no meio do trigo. Isso dá uma outra pregação, mas vamos lá. Estou falando de coisa de Deus. Os salvos, eles tomam por sobre si o jugo. Se você quer saber se você é salvo e você não é salvo, para você ser salvo, você tem que sentir agora por sobre a tua vida
o jugo de Jesus Cristo. Mansidão, humildade e serviço. Servir, ser um serviçal do Senhor Jesus. Ser um servente de Cristo, um servo verdadeiro. Se você sente isso na tua vida, você está servindo a Cristo, você é humilde, e você é manso, você é um salvo. Se você não sente isso, o convite está aberto, vinde a mim. Jesus Cristo está convidando pessoas. E o que eu vejo nos últimos tempos é as pessoas fazerem de Jesus Cristo o gênio da lâmpada. Só que Aladim é um conto. E Jesus Cristo não é um conto. Jesus Cristo não é uma historinha. Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo que veio à face da terra. Jesus Cristo é o Deus vivo que veio à face da terra e morreu na cruz do Calvário, crucificado, derramou seu sangue, foi ressuscitado ao terceiro dia e fez a nova aliança do homem para com Deus, porque um véu impedia que pessoas como eu e como você tivéssemos acesso a Deus. Somente pelo sacrifício de Cristo passamos a ter acesso ao Todo-Poderoso. Antes disso, nós não tínhamos direito. Quem tinha direito eram os judeus. E Jesus Cristo nos chama agora. Por quê? Porque nós somos salvos para servir. E o povo está se esquecendo. Ai, Evangelho. Tem um outro evangelho sendo pregado nesse mundo, diversos, mas o de Jesus Cristo está pouco sendo pregado. Eles estão pregando um evangelho que é Cristo que nos serve. Eu não estou falando de servir como ele se ajustar na nossa vida, não. Eu estou falando que Cristo é aquele que vem e nos dá o caro. Eu estou falando que Cristo é aquele que vem e nos dá casa. Eu estou falando que é Cristo que vem e nos dá saúde. Eu estou falando que é Cristo que vem e nos dá uma esposa, nos dá um marido, nos dá filhos. Eu estou falando que é Cristo que faz todas essas coisas. Espera. Estamos falando aqui de um Cristo que está servindo a humanidade. Ao passo que o Evangelho verdadeiro fala de um Cristo que veio à terra e está procurando pessoas para servi-lo. Jesus Cristo não está na terra pregando o evangelho verdadeiro. Quem está pregando o verdadeiro evangelho na face da terra são os salvos, que servem a Cristo. Pessoas que são mansas. Pessoas que procuram dizer, olha, tem um Deus que quer te dar paz em meio à guerra. Você está passando por uma turbulência, Jesus Cristo quer acalmar essa turbulência na tua vida. Te lembra da passagem de Jesus Cristo no barquinho, e veio o temporal, e ele dormindo. Ele simplesmente levantou e acalmou a tempestade. Acalma-te, mar, cessem os ventos agora. Ele quer fazer isso na nossa vida. Ele quer fazer na minha, ele quer fazer na tua. Ele quer fazer na vida daquele que aceita este convite. Vinde a mim, me busquem, me queiram, aprendam comigo, aprendam a verdade, porque a verdade vos libertará. Do que é que a verdade vai libertar, gente? Uma época, minha esposa ia para a igreja, eu parava numa lancheria perto da minha casa, fumava meu cigarinho, tomava minha cervejinha, não incomodava ninguém, mas também não servia para nada. Na presença de Deus, vou fazer o quê? Gente, e eu olhava a pessoa, é da época que saía com a Bíblia embaixo do braço, literalmente. E as pessoas ao redor ali de onde eu ficava, diziam lá, ó, são escravos da igreja. Essa gente é louca. Numa coisa eu concordo, depois que eu vim para Jesus eu fiquei louco. Mas louco de feliz, louco de alegria, cheio de paz. Existem problemas até por cima dos cabelos, mas a paz de Cristo está aí para me ajudar a solucionar um por um. E Ele quer ajudar todos. Amados,
O escravo não é aquele que está com Cristo. O escravo é aquele que está aprisionado e não tem força de vir à casa de oração. As primeiras vezes, cada um de nós que aqui está sabe que a primeira vez para entrar nesta casa de oração, ô luta, ô dificuldade, ô desgraceira para poder entrar dentro da casa de oração. Mas quando a gente entrou e aceitou Jesus Cristo, o que é aceitar Jesus Cristo? Abre teu coração e deixa Ele te mostrar. Deixa Ele falar contigo dentro do teu interior. Deixa Ele mexer com você. Nós não estamos aqui para fazer, como é que a gente diz? As emoções virem para fora, você sair daqui chorando. O que eu menos estou preocupado é se você chora, ri, o que você faz? A minha preocupação é com Jesus. Jesus me chamou para ministrar a palavra, para pregar a palavra, eu tenho que ministrar a palavra que salva. E se eu te convencer, quando você sair da porta, você esqueceu, porque um outro vai te convencer de outra coisa. Agora, se o Espírito Santo, pela palavra de Deus, te converter, todo mundo que está ali fora não vai conseguir te convencer do contrário. Por que muita gente vem para o Evangelho e depois sai? Porque são convencidas a vir para o Evangelho. E hoje, nesses tempos que o Evangelho, da maneira que ele está, infelizmente eu sou obrigado a concordar com alguns salvos, que dizem eles que agora nós temos que nos preparar, não é para evangelizar pessoas estranhas, mas sim, nós temos que começar a pregar a verdade para os que pensam que são crentes. Ou seja, como músico, a gente sabe que se a gente começar desde o comecinho a aprender a tocar, com um professor que sabe, a gente vem e cresce sem vícios. Mas se a gente quer dar um atalho na estrada e vai lá e quer dar um pulo, um salto grande, e a gente vai por conta e meio que se vira, a gente vai tocar alguma coisa. Mas a gente vai estar cheio de vícios e vai chegar num lugar da nossa vida que não tem mais como avançar. Aí o trabalho do professor que a gente vai pegar, ele é dobrado. Porque além de ensinar o que é correto, ele tem que discutir com a gente os nossos vícios. O Evangelho está assim. Os crentes estão cheios de vícios. Só que não estão salvos. Porque eles estão achando que é Deus que vem servir. E na realidade são eles que têm que servir. E agora, quem prega a verdade desse Deus, dessa palavra, tem que pegar essas pessoas que pensam que tem um Deus que as serve e dizer para elas, você está enganado e você tem que pegar a Bíblia, você tem que provar para elas que somos nós que temos que servir a Ele. Mas Ele disse, o meu jugo é suave. Ou seja, o salvo, quando serve a Cristo, ele tem a força de Deus na sua vida. Ele tem a força do Espírito Santo, que é o Consolador que Deus enviou para este lugar. Enquanto ele não vier buscar a sua igreja, o Consolador, que é o Espírito Santo, está na terra, buscando corações que queiram aprender quem é Jesus Cristo de Nazaré. E ele sim revela a verdade. Não adianta a gente enrolar. Não adianta a gente enganar, não adianta a gente querer se fazer de grande se a gente não é, porque grande só Deus é. Mas se a gente for um servo que trabalha na obra de Deus, toma o jugo, ou seja, eu vou arar essa terra de Deus, eu vou botar o jugo por sobre as minhas costas, e eu vou pegar esse jugo de Jesus Cristo, eu vou arar essa cidade, vou arar esse estado, eu vou ministrar a palavra, eu vou limpar a igreja, eu vou limpar uma cadeira, eu vou ser um ofertante, eu vou ser um dizimista, eu vou abrir minha casa para fazer um culto na minha casa, eu vou convidar o bairro, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. O inimigo vai se levantar contra a tua vida. Vai colocar pedras para quebrar o teu arado, vai colocar uma terra mais dura para você não entrar com o arado e cavocar onde é que você tem que cavocar. Ele não vai deixar você mexer o que está escondido lá embaixo com a luz da palavra de Deus. Mas Jesus Cristo disse, o meu jugo, ou seja, o meu trabalho para vocês, ele é suave, ele é prazeroso.
ele é gostoso, porque ele disse que o inimigo que quer destruir este mundo, e a gente sabe que os demônios, quando tomam posse de uma pessoa, precisa pular 10 em cima, ou a autoridade de uma pessoa, em o nome de Jesus, para acalmar tudo, né? Quando você vê 10 pular em cima, está faltando alguma coisa lá, porque em o nome de Jesus Cristo de Nazaré, todo demônio tem que ficar amarrado. Aí eu vejo pessoas brincando, rola para cá, rola para lá, pula para cá, pula para lá. O diabo não merece tempo, não merece crédito, e muito menos comercial. Está amarrado em nome de Jesus. O jugo de Deus é suave. Você vai fazer a obra, o mundo se levanta contra você e os primeiros da tua casa. Mas Jesus Cristo te dá paciência, mansidão, força, entendimento, que mesmo o mundo se voltando contra você, você vai estar em paz contigo mesmo. Você vai se sentir forte, como que se alguém tivesse te carregando. E esse alguém é nada mais, nada menos que o poder da palavra de Deus na tua vida. Porque ela te transforma e ela te carrega, porque Ele dá ordem aos seus anjos para nos defenderem. Creia nisso. Jesus Cristo é verdadeiro, amados. O serviço é feito com amor pelos santos. O serviço é como um dever santo nosso para com Ele. Não é um serviço, eu vejo às vezes, as pessoas nesse mundo fazem o serviço para Deus pior do que faz para elas. Faz o serviço pior, não dá. Ao passo que o serviço para o salvo é algo santo. É algo assim que não tem preço que pague. Eu tenho prazer, faço do melhor jeito que eu posso, porque é para meu Deus. Jesus Cristo inspirou pessoas, e Ele pegou o que mais perseguia os cristãos, que é Paulo, e fez Paulo escrever coisas maravilhosas. E ele, ensinando lá aos coríntios, ele chegou a uma certa altura da vida dele, que ele escreveu uma carta e disse assim, ó: assim ordenou também ao Senhor os que pregam o Evangelho, que vivam o Evangelho. Tem muita gente nesse mundo pregando o Evangelho, mas não vive o Evangelho. E eu bato firme nesta tecla. Pastores com 3, 4 mulheres, está lá, não sei lá que casamento está. A palavra de Deus diz, não são dignos do cargo que ocupam. Isso vai para a internet, tá? Aí, se quiserem, é só abrir, eu dou a página, o capítulo, o versículo, não tem problema nenhum. É Bíblia. Vamos se converter e caber no lugar que Deus nos coloca e não vamos exagerar nas coisas. Pode encher de dislike, de like, pode botar comentário embaixo, em cima, atravessado. O importante é que você ouviu. E Jesus está te chamando para a razão. Acorda, povo de Deus. Acorda. Jesus vai voltar. Vai buscar a sua igreja. A igreja santa. A igreja salva. Ele vai buscar aqueles que pregam o Evangelho e vivem o Evangelho. E não vivem do Evangelho. Tem muita gente vivendo do Evangelho. Mas a gente tem que viver o Evangelho na nossa vida. Essa é a diferença. Pastor nada. Servo de Cristo. Que o Espírito Santo faça a obra dele, amado. Como, por exemplo, há pessoas aqui necessitadas, há pessoas que estão assistindo o vídeo, estão assistindo em casa necessitadas. E eu tenho que fazer para encerrar a pregação, eu tenho que fazer para você um comparativo. Existe uma história
que você que está ouvindo este vídeo agora, essa pregação, pode ser abençoado onde você está, tanto aqui na casa de oração, como em qualquer lugar desse planeta. Palavra de Deus. Aí é uma questão de fé nossa e vossa. Como assim, pastor? Simples. Lá vai o centurião. Ele chega até Jesus e diz, com mansidão e humildade. Ele toma esse jugo por sobre a vida dele e diz, Senhor, recebo ordens, não são dignas da tua presença. O que eu sou obrigado a fazer não é digno da tua presença. Mas eu te reconheço como Deus, eu te reconheço como Salvador, eu te reconheço como tu és, Jesus. E eu sei que uma só palavra tua vai fazer a diferença lá na minha casa. O meu servo que está lá enfermo vai ser curado. Isso acontece aqui. Esta palavra sendo pronunciada nesse instante, pode curar alguém aqui dentro, como pode curar alguém lá. Basta ouvir e tomar posse dela, porque quem está aqui está acreditando nisso. O centurião estava na presença de Jesus, acreditou, tomou posse e disse, uma palavra tua só basta. E Jesus disse, a tua fé. A chave da vitória é a fé, amado. Mas não adianta botar a chave em qualquer porta que não vai abrir. Essa chave chamada fé, ela só abre uma porta. A porta chamada Jesus Cristo, que é o único caminho que leva a Deus. Então isso é o que vai fazer a diferença, e o milagre aconteceu desta maneira. Mas o comparativo que eu quero fazer é o seguinte, não dá para viver só em casa, escutando pregação em casa. Eu vou fazer o convite que Jesus fez aqui, ó. Eu sei que não dá para você atravessar o mundo e vir aqui. Mas eu sei que Jesus Cristo colocou uma igreja correta perto de você. Eu sei que se você tem um chamado de Deus e esse vinde é para toda a humanidade, eu sei que você pode estar lá do outro lado do mundo. Mas lá vai ter alguém que prega a verdade. Nós não somos aqui a última bolachinha do pacote. Não, longe disso. Existem milhares e milhares e milhares de pacotes na nossa frente antes de achar essa bolachinha que aqui está. Mas eu sei de uma diferença. Não tem nada que pode ser comparado a gente ouvir em casa, receber um milagre, receber uma ajuda, uma palavra de conforto, isto é verdadeiro. Mas não tem nada aqui que se compare ao a gente praticar a passagem do Salmo que diz, quão bom que os irmãos vivam em união. O que é essa união? É quando os crentes, os salvos, as pessoas que buscam esse Deus, se reúnem, que nem a gente está aqui hoje, e a gente faz um culto para Deus. Aqui no sul é frio aqui na Serra Gaúcha. É frio, hoje é frio aqui, gente. E a gente sai de casa, vem para esta casa de oração fazer um culto para Deus. O que é que nos impulsiona a vir? Dia após dia, a casa de oração, para falar desse Deus maravilhoso e falar dessa palavra que transforma vidas, senão este prazer gostoso que está em nosso meio. Esse jugo suave que agora está por sobre nós e nos leva alívio, nos dá paz. Em vez de nos colocar peso, quando a gente coloca para fazer, ele nos dá sustentação. Não há o que explique um culto verdadeiro feito para Deus. O que pode acontecer dentro de um culto feito com a presença do Espírito Santo em nome de Jesus? Essa é a diferença que eu deixo para quem não vem à igreja. Que venha fazer cultos para Deus verdadeiramente. Aonde se prega a palavra de Deus. E no mundo existem muitos e muitos milhares onde se prega. Mas tem que ser o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E não o evangelho que o homem está querendo pregar. O evangelho que tem páginas arrancadas. O evangelho que tudo pode.
que Jesus só quer o coração, que Jesus é o teu servo, não. O evangelho que vem te cura, te sara, te liberta e revela para você qual é a vontade dele para a tua vida. Amém?